Amém, queridos. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por mais uma vez voltar a essa cidade tão calorosa, tão abençoada, né? Eu estava conversando hoje com o pastor. Pastor, já é a sexta vez que eu venho até aqui e não me canso de vir a esse lugar, porque é uma cidade pequena, mas com um coração enorme. Passeamos aí hoje pela cidade, conhecemos alguns irmãos da igreja, revimos alguns outros que já conhecemos de situações anteriores, e a gente fica muito alegre em ver o povo de Deus nesse lugar, né? São tão solícitos, tão amáveis conosco, e é sempre uma alegria para nós nos encontrarmos com o povo de Deus. Amém? Eu estava ali agora há pouco olhando para esse slogan aqui embaixo, pastor, Jesus Cristo, né, que é o fundamento dessa igreja. Eu louvei a Deus quando li isso aqui, porque eu amo entrar num ambiente onde esse ambiente é cristocêntrico, onde Jesus é o centro das atenções, onde a gente vem não porque existe alguém que está vindo nos visitar, alguém de fora para pregar uma palavra, não, é porque Jesus está no ambiente. E quando Jesus está no ambiente, isso alegra muito o nosso coração, porque Ele fala, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete, Ele restaura, Ele salva, Ele edifica vidas. E essa é a obra redentora de Cristo, né? Ele veio ao mundo, a Bíblia diz isso, para desfazer as obras do inferno, tudo aquilo que é contrário ao inimigo, ao adversário da nossa alma, né? E Jesus Cristo Ele faz, porque Ele é Deus, e a Bíblia diz que operando o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém pode impedir. Amém? Estou acompanhado aqui da minha namorada, né? Que já estamos namorando há 36 anos. De carteira assinada são 34 anos e 8 meses, né? Mas já estamos juntos há 36 anos. Fica de pé um pouquinho, minha filha, para o povo te ver. Ela é tímida, irmão, mas ela é gente boa. Glória a Deus. Uma pessoa que Deus colocou ao meu lado, e através dela o Senhor me deu um casal de filhos lindos, né? A Amanda e o André. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Estou aqui também acompanhado de um casal abençoado, nosso ministro de louvor lá da nossa igreja, o irmão Ezequiel, e a sua esposa Aline, que também está aqui conosco, né? Pastor, vou estar lá com vocês. Falei, glória a Deus, vem sim, vamos nos alegrar juntos, né? Ter uma experiência nova junto aos irmãos ali na Batista Reviver. Louvado seja Deus. Eu agradeço, pastor, por essa rica oportunidade de estar aqui assumindo essa tribuna, né? Que é uma responsabilidade para nós. E louvado seja Deus, porque o Senhor tem colocado uma palavra em nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que as aflições que afligem nossa vida são vencidas através do Cristo de Deus, que é o fundamento dessa igreja. Amém? Existem aflições que cercam a nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com essas questões, equacioná-las em Cristo, para que possamos a cada dia viver, né, experiências novas com o Senhor e viver de glória em glória, como a palavra nos recomenda. Eu gostaria que você pegasse por gentileza a sua Bíblia e em reverência à mesma, fique de pé em nome de Jesus. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. Nós vamos ler apenas o versículo 33. Leremos apenas o 33 deste contexto, e eu quero citar um outro versículo, mas posteriormente. João 16, versículo 33. Você que já achou, dá uma olhadinha para o lado, fala assim para o teu irmão: vença as aflições através de Cristo. Amém? Só Jesus pode nos dar solução para qualquer problema que aconteça em nossa vida, que apareça diante de nós. Louvado seja Deus. Olha o que o próprio Cristo de Deus diz aqui: digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vou repetir mais uma vez: digo-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra do Senhor, ainda no Salmo de número 34 e versículo 19, nos faz a seguinte afirmação: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Podeis vos assentar, queridos, em nome de Jesus. Quando eu observo esse texto bíblico, eu olho e vejo algo muito interessante.
Jesus, ele olha para os seus discípulos e faz uma afirmação. Ele diz o seguinte: olha, digo-vos isso para que tenhais paz. Antes de dizer para mim e para você que nós teremos aflições, ele diz que nós temos paz primeiro. Porque quando nós temos a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, como diz o apóstolo Paulo, em nosso coração, nós temos uma convicção: haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, o Cristo de Deus estará sempre ao nosso lado, nos dando o suporte que precisamos para nos manter de pé, mesmo em meio a qualquer coisa que se levante. Porque nada, nem ninguém, preste atenção nisso, talvez você já saiba disso, mas o apóstolo Paulo sempre diz: olha, não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque isso é para proveito vosso. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: eu vou falar coisas para vocês que vocês já ouviram, que vocês conhecem, mas que se faz necessário ouvir novamente. Para quê? Para que seja reavivado em vossa memória, para que vocês guardem sempre isso por promessa, ou como promessa, para que vocês acreditem que aconteça o que acontecer, nada será maior do que o Cristo que habita na sua vida. Louvado seja Deus. Mas olhando para esse trecho bíblico, a gente entende algo muito interessante. Jesus, ele fala aqui que no mundo nós teríamos aflições. E se você observar essa palavra, é algo muito globalizado. Todo ser humano tem luta, tem dificuldade, tem problema, né? Mas quando a gente dá uma olhadinha no Salmo de número 34 e versículo 19, a gente observa que a palavra do Senhor, ela mostra algo mais específico. O que ela está dizendo ali? Muitas são as aflições de quem? Dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Se a Bíblia diz, no primeiro tópico que nós lemos, que as aflições fazem parte de um modo globalizado na vida do ser humano, há uma classe de pessoas que foram reservadas, escute isso, que foram reservadas por Deus para viver mais aflições do que as demais. Qual é essa classe? A classe de justos, mas justos que não têm justiça em si próprio, que são justificados pela fé em quem? Em Cristo, que é o fundamento da igreja. Se Jesus disse para mim e para você que nós teremos uma carga maior de aflição, Ele está dizendo o seguinte: vocês que estão optando por estar ao meu lado, estão assumindo uma batalha espiritual contra o opositor, que se opõe a tudo que diz respeito a propósito meu a se cumprir na vida do ser humano. Então o adversário que se levanta sempre contra aqueles que buscam andar em justiça diante do Senhor, vão viver um grau maior de aflições do que as demais pessoas. Porque é uma coisa que a gente sempre costuma dizer, que as pessoas que estão dentro da casa de Deus, buscando servir ao Senhor, estão sempre assumindo uma guerra espiritual contra o opositor. Porque se tem uma coisa que o adversário se preocupa, é quando um homem ou uma mulher se põe diante de Deus, se responsabilizando em ser um instrumento nas mãos do Senhor para saquear o inferno e povoar os céus. O adversário da tua alma, ele se incomoda quando você faz isso. É por isso que a carga de aflição vem maior sobre aquele que se dispõe na presença de Deus, que se disponibiliza a Ele. Mas o Senhor tem uma mensagem para o teu coração nessa noite. Se você é uma pessoa disponível para que o Evangelho seja propagado, uma pessoa disponível para que vidas sejam transformadas, acredite, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, está sobre a tua vida, porque o príncipe da paz, Ele habita na sua vida. As pessoas muitas vezes temem a essa questão da aflição. Eu já vi pessoas recuarem, retrocederem quanto ao fazer a obra de Deus, por causa da carga de aflição que começam a viver. Ah, pastor, eu vou parar porque eu estou vivendo tanta dificuldade que eu acho que o adversário está fazendo pressão, porque eu estou me colocando diante de Deus para fazer a obra. Irmão, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. E Jesus chamou a mim e a você para sermos valentes, para sermos ousados, para sermos pessoas que olham para diante e nem pensam em voltar atrás. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo.
E a palavra do Senhor diz mais: não te mostres frouxo no dia da angústia, ou da aflição, ou do sofrimento, porque senão a vossa força será pequena. Deus quer que você reaja diante das circunstâncias. Sabe por quê? Porque toda aflição, toda dificuldade que vem sobre a nossa vida, ela tem que ser didática. Ela tem que ensinar alguma coisa. Deus não permite aflição sobre o cristão para que ele pereça, para que ele morra. Deus permite para que você viva uma experiência nova com Ele. Todas as vezes que eu enfrento um embate, eu sempre falo: Senhor, Tu tens um porquê para isso. Tu tens um para quê para isso. Tu tens um propósito sobre essa situação, esse levante do adversário. E nós temos que acreditar que Deus fará algo em prol da nossa vida. Às vezes a gente fica vivendo a situação difícil, aquele vento revolto que, sabe, do nada se levanta. A gente olha para a situação e diz: Senhor, o que está acontecendo? Você fica até tentando calcular como é que Deus vai fazer para te tirar desse problema, dessa dificuldade. Não fique preocupado com isso. O que importa é, no meio do vendaval, da dificuldade, você acreditar que aquele que está com você é aquele que acalma o vento, é aquele que cessa a tempestade, é aquele que diz para o adversário da tua alma: basta, chega. Porque Ele conhece o teu limite. Ele sabe até onde Ele pode te levar, irmão. Talvez você se encontre aqui nessa noite, olhando em volta da tua vida, no entorno da tua vida, e vendo tanta coisa acontecer, e você não sabe por onde começar, como agir, qual a decisão a tomar. Mas o Senhor Deus está dizendo aqui para você hoje: a primeira coisa que você tem que fazer não é olhar para os lados para ver se vem socorro dos lados, ou na frente ou atrás. Olhe para cima, se jogue aos pés do Senhor, porque do alto vem o teu socorro, e o Senhor no tempo oportuno lhe dará escape diante das situações, porque Ele nunca vai permitir algo que venha trazer sofrimento ou desgraça para a tua vida. Em tudo Deus tem um propósito. E o Senhor está aqui chamando a tua atenção nessa noite para isso. Eu já vivi situações na minha vida, irmãos, que, sabe, como ser humano a gente olha: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer nesse momento? Eu me lembro que uma vez eu estava no meu local de trabalho, e os irmãos aqui sabem mais ou menos como é o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é uma bênção, né? Talvez existem pessoas que vivem aqui que dizem assim: pastor, eu tenho vontade de conhecer o Rio, mas jamais colocarei os pés naquele lugar, porque realmente é complicado viver no Rio de Janeiro. Mas a gente já está tão, sabe, experimentado naquele lugar, que a gente acaba, as pessoas falam: mas você consegue viver no Rio de Janeiro? Irmão, a gente vive pela graça de Deus. A gente vê coisas que vocês aqui nem imaginam ver, mas a gente vê. Mas o importante é que a gente, colocando a vida nas mãos do Senhor, Deus nos dá escape, Deus nos dá livramento e nos dá oportunidade. Porque, como eu disse, as aflições são oportunidades que o Senhor nos dá para crescimento e avanço do reino dele. E eu me lembro que no meu local de trabalho, onde eu estava trabalhando, tudo correndo muito bem, e nós estávamos ali com 2 rapazes que trabalhavam comigo, e por um descuido eu deixei um galpão aberto, e entrou um jovem naquele lugar, portando uma arma de fogo. E ele olhou para mim e disse: levanta que você vai sair comigo agora. Ele usou um termo chulo, né, no momento. E naquela hora, quando ele falou aquilo, eu olhei para ele e me lembrei da passagem bíblica que diz assim: se o teu adversário te chamar para andar 1 milha, ande 2 com ele. Eu levantei e falei: vamos, pode entrar no carro, onde você quer ir? Olhei para ele com um sorriso nos lábios e muita tranquilidade, porque eu sabia que o Senhor estava ali comigo. E naquele momento ele começou a direcionar-se ao carro. Eu fui para o local, né, do lado do motorista. Quando eu fui puxar a porta, eu falei: Senhor, entra aqui comigo nesse carro, no meu espírito. E eu louvo a Deus, porque para falar com o Senhor eu não preciso esboçar palavras. Deus conhece o meu e o seu coração. O Salmo 139 diz que ainda que os nossos lábios produzam palavras, o Senhor já sabe o que está no seu coração.
Naquele momento, irmãos, quando eu abri aquela porta, que eu falei isso com o Senhor em espírito, eu senti a mesma graça, a mesma unção que eu sinto quando eu estou no púlpito pregando a palavra de Deus. Eu falei: Senhor, tu quer fazer alguma coisa aqui nesse lugar. Uma pessoa natural, uma pessoa que olhasse a situação ali com olhos físicos, iria entrar em desespero, porque você estava diante de uma pessoa armada, uma situação muito complicada. Mas eu entrei no carro e comecei a dirigir aquele veículo. E naquele momento que eu comecei a dirigir, eu perguntei para onde ele queria ir. Ele falou que queria ir para uma rodovia, uma BR. Era um local deserto. E eu falei: ele, com certeza ele está querendo fazer alguma maldade comigo e me roubar, tirar o meu carro. E naquele momento nós fomos caminhando para lá, eu dirigindo. No meio do caminho eu olhei para ele e falei assim: posso fazer uma pergunta? Ele falou: o que você quer saber? Eu falei: eu quero saber o seu nome. Aí ele: meu nome? Por que você quer saber o meu nome? Eu falei: fala o teu nome para mim. Aí eu insisti muito, ele falou assim: meu nome é Marcelo. Por quê? Eu falei: Marcelo, sabia que a vida que você está levando não é a que Deus tem para você? Aquele jovem olhou para mim e falou assim: irmão, para mim já era. Eu troquei tiro com a polícia ali agora. Tem bandidos rivais querendo me matar e a minha vida já está por um fio. Eu olhei para aquele moço e falei, dirigindo o veículo em direção onde ele tinha me pedido que eu fosse. Eu olhei para ele e falei assim: Marcelo, você está dizendo que para você não tem mais jeito, mas o Deus ao qual eu sirvo, a palavra dele diz que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E você não está do lado de uma pessoa qualquer. Quando eu falei isso, ele meteu a mão na arma assustado. Eu coloquei a mão direita no peito dele e a esquerda no volante. Eu falei: você está do lado de um pastor evangélico que tem autoridade do céu para dizer para você que Jesus te ama e marcou um encontro comigo, com você aqui dentro desse carro. Eu quero te dizer mais: tem gente na tua casa orando por você. Quando eu falei isso, irmão, aquele homem começou a chorar compulsivamente dentro do veículo. No meio do caminho, quase chegando no destino onde ele queria, ele pediu que eu parasse o carro. Ele desceu do carro chorando, tirou um dinheiro do bolso e falou assim: paga a gasolina que você gastou comigo. Eu disse: eu não quero o seu dinheiro, Marcelo, eu quero tua alma para Jesus. Eu vou te falar uma coisa: ainda que o adversário da minha alma se oponha à obra que Deus tem para fazer na tua vida, aquele que é fiel, aleluia, ele há de completar a boa obra, porque ele é poderoso. Aquele moço saiu correndo pela rua pedindo para que eu orasse por ele. Irmãos, aflições são oportunidades para que o nome do Senhor, através da sua vida, seja glorificado. Deus quer que eu e você nos coloquemos na presença dele de tal maneira que nós nos tornemos alguém que impacta essa geração que está aí fora. Tem muita gente perdida aí fora, precisando sair da aflição que está e não tem condições nenhuma para sair por força própria. Veja a nossa situação, eu e você que vivemos aflições e dificuldades. A quem recorremos? Nós buscamos ao Senhor, nós clamamos ao poderoso nome de Jesus, mas essas pessoas não sabem fazer isso. E quem precisa dar um norte a eles somos cada um de nós. Nós somos as pessoas chamadas por Deus, arregimentadas por Ele, para que essas pessoas aí fora recebam a palavra de salvação. E o apóstolo Paulo, ele é claro quando ele diz que a nossa pregação, ela não consiste em sabedoria humana, mas em demonstração de poder. E esse poder não vem de nós mesmos, é o Senhor Jesus que através de nós age com poder e graça. Deus colocou na minha e na sua vida palavras determinantes, e palavras essas que são poderosas para transformar vidas aí fora. Pastor Miguel, ele teve a oportunidade de estar conosco desde o início da década de 90. Eu conversava com o pastor Marcel. Nós sempre fizemos trabalho nos presídios no Rio de Janeiro, e o pastor Miguel teve uma vez comigo lá. Nós iniciamos uma série de pregações dentro do presídio, e lá eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu encontrei-me com um homem que era um policial militar e que estava preso por desvio de conduta, mas a maior condenação que aquele homem tinha era exatamente uma chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. As pessoas mais antigas aqui devem lembrar, porque teve uma repercussão internacional, onde 21 pessoas perderam a vida, chamada chacina de Vigário Geral. E esse homem que eu conheci no presídio naquele período,
ele era um dos homens que era segurança de um determinado deputado estadual do Rio de Janeiro e que fazia parte de um grupo de extermínio naquele estado. E um dia, ele sempre estava no culto, eu não conhecia a história daquele moço. E um dia, ele estava meio entristecido, ele não foi ao culto, ao pátio de visitação. E eu senti falta, porque eu passo o olho assim, as pessoas que estão acostumadas a vir estar com a gente, né, pastor? A gente sempre sente falta, fulano não está, ciclano também não. A gente sabe quem falta. E eu olhei, eu não vi aquele moço ali. E disseram para mim, olha, ele está lá na cadeia, dentro do cárcere, ele não quis vir para o culto hoje, ele está entristecido. Eu falei para o pessoal, não começa o culto agora, eu vou lá falar com ele primeiro. Eu entrei, fui lá no cárcere, e quando eu cheguei, ele estava lá sentado, cabisbaixo, triste. Ele olhou para mim e falou assim, eu falei, por que você não vai para o culto? Ele falou, pastor, eu estou triste hoje. Eu falei, por quê? Ele falou assim, pastor, o senhor conhece a minha história? Eu disse, não conheço a sua história. Senta aqui um pouquinho. Eu sentei, ele começou a me contar. Ele falou, pastor, eu fui preso por causa da chacina de Vigário Geral, onde 21 pessoas perderam a vida. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, Deus é minha testemunha, eu não estava naquele ambiente, naquele cenário. Eu fui preso injustamente. E eu peguei 72 anos de cadeia, pastor. 72 anos de cadeia. Eu falei assim, olha, você pode não ter feito aquilo pelo qual você foi acusado ou condenado, mas você fez muita coisa nessa vida aí. Você teve um desvio de conduta muito sério, e você sabe do que eu estou falando. Falei para ele. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu fiz muita coisa errada. Eu falei, pois é, esse foi o meio que Deus encontrou para parar você, para que você se rendesse aos pés dele. Porque ali ele estava convertido, ali ele estava como uma nova criatura, como um novo homem, porque Jesus o resgatou dentro do cárcere. E eu falei mais para ele, eu falei, olha, se a causa que você foi condenado por ela, há justiça no que você está me dizendo, você é inocente. Deus está me ouvindo agora, e eu quero fazer uma oração com você aqui dentro desta cela. Levantei um clamor junto com ele e falei, agora vamos para o culto adorar a Deus. Porque a melhor coisa que uma pessoa pode fazer no momento da aflição é se jogar aos pés do Senhor. Fomos para o culto. Aquele dia Deus fez um milagre extraordinário dentro daquele pátio de visitação. Aquele moço me abraçou chorando no final do culto, e louvamos a Deus ali juntos. E depois eu me despedi e fui embora. Na quarta-feira seguinte, quando eu retornei àquele presídio, eu chamei as pessoas para nós estarmos orando. Olhei, cadê ele? Não estava lá de novo. Falei, cadê o Saraiva? O nome dele é Saraiva. Falei, onde está esse homem? Ele está na cela. Ele disse, não. O senhor não soube o que aconteceu? Eu falei, não. Pastor, entrou um promotor novo no caso desse moço. A papelada dele foi toda remexida. Ele saiu daqui inocente, pastor. 72 anos de cadeia caíram. Deus só manteve ele alguns anos ali dentro, para que ele pudesse ser transformado pelo poder de Deus. Entenda uma coisa, existem aflições que muitas vezes você olha para o lado e você diz, ninguém está me ajudando nesse problema, ninguém me ajuda, me dá suporte nesse processo que eu estou passando. Saiba de uma coisa, tem muita coisa que você vai passar na sua vida, que vai ser você e Deus, mas não se preocupe, porque este deserto não dura a vida toda. O Senhor virá no momento oportuno e arrancará você desse deserto e colocará você na terra que manda leite e mel, porque Ele é poderoso para isso. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei como você pode sair. Talvez você esteja olhando assim e fala, sabe, olhando para a situação que você está vivendo, dizendo, Senhor, e agora o que eu faço? Como é que vai ser esse negócio? Existe um museu chamado Museu de Louvre, lá na França, à margem direita do rio Sena. E existe uma gravura pintada por um pintor renomado que se chama Checkmate. Nessa gravura tem uma mesa de xadrez no meio. Satanás está sentado num banco com ar de vitória, sabe? De alegria, de satisfação. E do outro lado, um homem com a mão na cabeça, apreensivo, como que um derrotado, como uma pessoa falida, como alguém que não tem esperança nenhuma. E um grupo de visitantes passando ali dentro daquele museu, eles olharam para aquela gravura que se chamava Checkmate. E o condutor daquele grupo, ele olhou e falou assim, tá vendo essa gravura aqui que se chama Checkmate?
Aqui está mostrando um homem que foi vencido pelo diabo. Só que no meio daquele grupo de pessoas que ali estavam, havia um homem que era campeão mundial de xadrez. E o grupo saiu dali para ver uma outra gravura. Aquele campeão, ele ficou olhando para a gravura, fixou os olhos ali. Quando o condutor daquele grupo olhou para trás, percebeu que ele ficou, ele retorna e diz: você não vai acompanhar o grupo? Ele falou: sim, eu vou acompanhar o grupo, mas eu estou observando algo aqui nesse quadro. Ele disse: o que você está observando? Ele disse assim: olha, se você não sabe, eu sou campeão mundial de xadrez, e eu posso ver algo ali naquele quadro que tem que acontecer. De duas coisas, uma tem que acontecer: ou muda o nome desse quadro de checkmate, ou muda essa gravura. Ele disse: por quê? Porque olhando para aquele quadro, eu percebo que o rei ainda tem um movimento. Oh, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja olhando para a tua situação, para a sua dificuldade, mas eu quero te dar uma notícia do céu. Quero ser boca de Deus para você aqui hoje. O rei ainda tem um movimento para fazer na tua vida. O rei quer se movimentar. O rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que na cruz do Calvário venceu por você, aquele que declarou: está paga a dívida, está consumado, aquele que venceu todas as coisas por minha e por tua vida. Ele está aqui nessa noite para trabalhar na tua vida, dizer para você que ele ainda tem um movimento para fazer na tua vida, e esse movimento pode mudar a sua história. Ele está nesse lugar. Jesus está aqui, e Ele te trouxe aqui nessa noite para trabalhar na tua vida, para te dizer, querido, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, porque Ele é fiel. Irmãos, quantas oportunidades o Senhor tem me dado em experiências de vida, em meio às aflições, para me mostrar o quanto Ele é poderoso e fiel. E Deus muitas vezes nos leva ao limite, para nos mostrar que quem saiu do problema não fomos nós, foi o Senhor quem nos tirou. Louvado seja Deus. E sabe o que é mais gostoso disso tudo? Deus, Ele não nos salva da fornalha, Ele nos salva na fornalha. Ele entra junto conosco. Ele permite que você passe, mas Ele diz: eu vou passar com você, eu vou estar junto contigo. Naquele dia da tempestade, no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, como você queira, a Bíblia nos afirma que houve-se uma tempestade que afligiu aqueles homens que ali estavam, mas o Cristo de Deus estava no barco. Assim como também, diante da tempestade que você tem enfrentado, o Cristo de Deus está junto com você. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Eu me lembro no início da minha conversão, eu estava me preparando para me casar, e eu tinha um relacionamento anterior muito conturbado, e aquele relacionamento foi dissolvido. E eu estava me preparando para casar com a minha esposa, e um primo dessa moça em que eu tinha um relacionamento, ele não se conformava que o relacionamento com a prima dele tinha sido dissolvido. E ele era uma pessoa que tinha e ele foi na minha casa com mais 2 homens e disse assim para mim: eu soube que você agora é crente, se converteu. Eu falei: sim, sou. E que você vai se casar? Eu falei: sim. Ele falou: você não vai casar não. Não vai, porque eu não me conformo. Por quê? Porque ele queria que eu casasse com a prima dele. Eu falei assim: querido, a minha vida agora está na mão do Senhor, e quem comanda todo o meu ser é o Senhor Jesus. E ele falou assim para mim: então você vai ver. Me ameaçou e saiu. E ele foi embora. Eu continuei vivendo a minha vida no mesmo bairro onde eu morava. Os tempos passaram, eu me casei, e depois eu fui convidado a pregar no reduto dele, onde ele tinha seus comércios de substâncias ilícitas, digamos assim. E quando eu fui convidado, alguém disse para mim: mas você vai lá? Eu falei: vou. Sabe por quê? Porque o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. E é isso que eu quero fazer. Eu quero continuar pregando a tempo e fora de tempo. Se o Senhor dissesse ao meu coração que eu não fosse, eu não iria, porque eu não vou tentar a Deus. Mas o Senhor tocou fortemente em meu coração quando eu recebi o convite para pregar a palavra naquele lugar. E como ele era uma pessoa de influência naquele lugar, ele ficou sabendo que eu estaria lá pregando a palavra.
E eu me lembro que eu fui naquele dia para pregar o evangelho naquele lugar. E quando eu entrei na igreja, que eu assumi o púlpito, ele estava com vários homens na porta da igreja esperando o culto acabar. Ele achou que era uma afronta eu estar ali, né? E eu comecei a pregar o evangelho. Comecei a anunciar as palavras de salvação de Cristo. Tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu comecei a pregar. Irmãos, naquele momento Deus fez um mover tão grande naquela igreja, que quando a igreja ficou de pé e nós começamos a entrar em oração, e eu fiz um apelo naquele momento, o primeiro a vir lá de trás e se jogar no altar foi aquele homem que havia me ameaçado. E os demais que estavam com ele vieram também e se jogaram aos pés do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E toda vez que alguma coisa contrária se levantar contra a tua vida, acredite, Jesus entrará em cena e te auxiliará em tudo o que for necessário para você atravessar o deserto, aleluia, e assumir a terra que por herança Ele já te prometeu. Amém? Você crê nisso? Fica de pé em nome de Jesus, fique de pé. Nós não vamos nos estender muito. Eu gostaria de adorar o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui o Ezequiel e a Aline, por favor. Eles vão estar me ajudando aqui um pouquinho. Eu quero pedir a você que curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pensa um pouquinho agora nas dificuldades que você tem enfrentado, e que muitas vezes você fica inseguro com tudo isso que você vive. Às vezes até perguntando: Senhor, por que eu estou vivendo todo esse processo? Há um propósito, irmão. Há um propósito. E Deus fará com que tudo aquilo que foi estabelecido para a tua vida da parte dele se cumpra, porque Ele é fiel. A Bíblia diz que o Senhor vela pelas suas promessas. Ele tem um cuidado especial contigo, sabia? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ó, você não é qualquer pessoa. Você é alguém que pertence ao Senhor. Propriedade exclusiva de Deus. Amém? Isso é importante demais, irmão. Você é importante demais. Alguém que Deus preza muito. A menina dos olhos do Senhor, que coisa linda. Quem toca em você, toca no Senhor, viu? Não pode mexer não, irmão. Mexer em propriedade de Deus, há um levante tremendo. Eu costumo dizer que cair na mão do diabo é fácil sair, porque Deus tira. Mas a Bíblia diz em Hebreus 10:31 que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quem mexe contigo está mexendo com Ele. Louvado seja Deus. Eu tenho uma notícia para você.